Olá, meus queridos pacientes do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Elder Robson, estudante de medicina e criador aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre gripe e resfriado comum. Todo mundo confunde essas duas doenças, mas elas possuem uma similaridade, mas também possuem algumas diferenças. Mas antes, se você gosta desses conteúdos e quer ficar bem informado sobre todas as questões de saúde e medicina, eu te convido a seguir o canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente consiga levar essas informações para cada vez um número maior de pessoas. Então, me ajuda aí. Gripe e resfriado podem ser facilmente confundidos. A gente, quando dá um espirro, algumas pessoas falam que estão gripadas já, ou resfriada, dependendo do termo que a pessoa mais utiliza. Mas quais seriam essas semelhanças e também as diferenças entre essas duas doenças? Primeiro, são doenças virais, ou seja, elas são acometidas por vírus, que pegam principalmente o sistema respiratório superior. Toda essa imagem que você vê aqui do lado é o nosso sistema respiratório superior. E notem uma coisa, não aparece o pulmão. A gripe ela pode sim atingir os pulmões, mas isso não é tão comum de acontecer. Acontece com uma complicação, uma infecção secundária. Já o resfriado comum é uma doença que só atinge as vias aéreas superiores, não pegando os pulmões. E no resfriado, uma outra diferença é que nós temos diferentes tipos de vírus que podem causar essa doença. Mais de 200 tipos de vírus do resfriado comum. Já a gripe, ela é causada apenas pela família do vírus influenza. É por isso que a gente fica resfriado várias e várias vezes durante o ano, pois a gente acaba entrando em contato ali com um tipo de vírus diferente, que não era o anterior, e nós também não tínhamos imunidade. Já o vírus influenza, que é o vírus ali da família que causa a gripe, ele sempre está sofrendo mutação. Por isso que a gente tem que sempre refazer a vacina anualmente. E nós não criamos imunidade permanente contra essas mutações do vírus influenza, diferente do que acontece com o resfriado comum. E essa é uma diferença muito importante entre gripe e resfriado. Além disso, essas doenças possuem sintomas semelhantes, mas nos sintomas existem umas diferenças aí que são pontuais e são importantes para a gente diferenciar o que é gripe e o que é resfriado. Os sintomas do resfriado são febre, é uma febrícula, não é uma febre muito alta, nariz congestionado, parece que está tudo trancado, nariz escorrendo, a garganta também pode dar uma arranhada, tosse e mal-estar. Mas como eu falei, é um quadro leve. Você consegue aí, mesmo que um pouco para baixo, seguir realizando as suas atividades sem nenhum problema a mais. Diferente da gripe, tá? Os sintomas da gripe eles tendem a ser bem mais fortes e também tendem a ser um pouco mais graves. E quais são os sintomas? Praticamente os mesmos ali do resfriado comum. A febre, geralmente aqui na gripe, ela tende a ser mais alta. É uma febre de 40, também podendo superar 40 graus. Dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, nariz escorrendo e congestionado, além de um grande mal-estar. Ou seja, a gripe ela realmente te derruba. Você fica muito difícil de você realizar os compromissos, as tarefas do dia a dia. Então, esse é a principal diferença entre gripe e resfriado. O perigo da gripe e a sua gravidade ela varia muito do estado imunológico da pessoa, se ela tem uma boa imunidade ou não, e também da sua idade. As pessoas mais idosas, por exemplo, tendem a ter uma gripe muito mais forte do que no adulto e até mesmo desenvolver complicações como, por exemplo, a pneumonia. Por isso é importante renovar a vacinação dessa faixa etária anualmente para ter essa proteção contra o vírus da gripe. Bom, pessoal, essas foram as principais diferenças e também semelhanças entre a gripe e o resfriado. Comenta aqui embaixo se você sabia disso já, diferenciar uma ou outra, ou não, se você já sai agora a partir desse vídeo sabendo diferenciar. Comenta aqui embaixo alguma dúvida se você tiver, que eu estarei respondendo ela com enorme prazer. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais.